Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, canal onde nós respondemos perguntas, questionamentos que são voltados para a Bíblia, a Palavra de Deus. Inclusive, você pode participar conosco aqui no meu Instagram. Você vai mandar sua pergunta no Instagram com o seu celular, faz um vídeo e manda a pergunta e eu vou colocar você aqui no canal, tá bom? Aproveita, já me segue no Instagram. Eu não tenho como responder todas as perguntas que são enviadas para mim por texto. Quando eu digo assim, envie para mim a sua pergunta, tem pessoas que pensam assim, beleza, o pastor está dizendo que se eu for lá no Instagram ele vai responder todas as perguntas. Não é isso, deixa eu explicar bem direitinho. Eu estou dizendo que eu respondo perguntas aqui no canal, no YouTube, e essas perguntas são enviadas para mim através do Instagram. Eu vejo as perguntas, são vários vídeos que são enviados e eu escolho alguns para responder aqui. Não tenho como responder todos, muito menos as perguntas assim via texto. Então, chegam centenas de mensagens todo dia, pessoas, pastor, e sobre isso? Pastor, qual a sua opinião sobre aquilo? Eu não consigo responder todas as perguntas, tá bom? Mas mande em vídeo. E aí eu vou selecionar, vou colocar você aqui no canal e a gente vai responder e vai interagir aí com a sua pergunta, tá bom? Fala sério, pastor. Essa é uma dúvida sincera minha. Quando os hebreus estavam sacrificando no deserto, lá no santuário, eles tinham ideia do que eles estavam fazendo e de que aquilo simbolizava Jesus Cristo que viria morrer por eles? Ou eles não tinham ideia de quem era Jesus? E isso é um conhecimento que nós temos hoje em dia. Porque quando chega no Novo Testamento, parece que eles não sabem nada sobre isso. E o próprio Pedro é contra a ideia de Jesus morrer. E ele fala que não, isso jamais acontecerá com o Senhor. Então, de fato, eles têm ideia do que significava aqueles sacrifícios? Só a gente hoje que conhece isso. Fala sério, pastor. Muito obrigado, Excelência. Essa é uma pergunta bem interessante. Até onde iria o conhecimento dos judeus acerca dos sacrifícios e a representação daqueles sacrifícios? Essa é uma pergunta bem interessante porque, de fato, quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós nos damos conta de que em algum momento na história do judaísmo, do povo de Israel, o conhecimento acerca de quem seria o Messias e o que ele faria, como ele agiria e como ele padeceria e morreria, parece que tal conhecimento se perdeu. Mas quando nós vamos ao princípio, em Gênesis, no capítulo 3, logo após a queda, nós temos no capítulo 3 e o versículo 15 do livro de Gênesis a primeira profecia da Bíblia. E na primeira profecia da Bíblia nós lemos o seguinte: Deus, ele falando com Adão e Eva e depois com a serpente, e ele diz assim, olha, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus estava dizendo que um descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Era uma referência clara ao trabalho que Cristo faria em destruir, ou melhor, em ser vitorioso sobre a serpente, que o livro de Apocalipse vai dizer a antiga serpente é o diabo e Satanás. Muito bem. Então, o descendente da mulher, ou seja, um ser que viria em carne, e a gente entende que a encarnação de Cristo cumpre exatamente esta profecia, porque diz que um descendente da mulher viria. Jesus, então, esmaga a cabeça da serpente, mas a Bíblia diz assim, esta lhe ferirá o calcanhar. Então, ao passo em que Cristo seria vitorioso sobre o mal, sobre Satanás, sobre o pecado, e restauraria o ser humano, daria condições ao ser humano de ser restaurado aquilo que Deus planejou para ele originalmente, isto é, um mundo sem pecado e um contexto de transformação, como diz o apóstolo Paulo, em que todos nós seríamos transformados num abrir e fechar de olhos, voltando a ser aquilo que éramos antes do pecado, como Adão e Eva eram. No processo, então, em que Jesus Cristo ele esmaga a cabeça da serpente, é dito que a serpente abocanha, né, fere o calcanhar do descendente, isto é, do Senhor Jesus Cristo, o que é entendido por todos os teólogos que esta profecia dizia respeito
ao mal e à forma como o inimigo faria com o Senhor Jesus Cristo, com aquele descendente. Esta picada seria uma representação da morte. Jesus Cristo padeceria, morreria. Então, nas primeiras páginas da Bíblia, nós já vemos claramente que a profecia dizia que viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, mas que seria ferido por ela, pela serpente. Jesus Cristo morreu. E aí, então, nós vamos para o livro de Isaías, por exemplo, e no livro de Salmos, enfim, nós temos várias passagens, vários textos. Salmo 22, por exemplo, fala sobre os sofrimentos do Messias, não é? O título aqui, o subtítulo na minha Bíblia diz assim: o Messias sofre, mas triunfa. E já começa citando, no verso 1, uma fala que Cristo diz enquanto está na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia. Enfim, e aí você tem uma descrição aqui do sofrimento do Messias e também de sua vitória. Mas eu acredito que o texto mais emblemático em todo o Antigo Testamento seja de fato Isaías 53. Há controvérsias, naturalmente, com relação ao significado do servo sofredor em Isaías 53, por parte dos judeus. Eles não aceitam que isso aqui seja uma descrição do Messias, e tentam argumentar de toda forma para que esta descrição se encaixe com Israel sendo este servo sofredor. Só que tem características aqui no capítulo que simplesmente não encaixam com Israel sob hipótese alguma. Então, quando nós lemos aqui Isaías 53, a partir do versículo 1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. O texto continua dizendo: ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui você vai perceber que mesmo que se queira dar uma visão, diríamos, simbólica para esse texto, com uma aplicação a Israel, de que ele seria esse servo sofredor, que olhando para Israel, entre as outras nações, nós diríamos que ela era sem aparência, sem formosura. Mesmo assim, Deus escolhe aquela nação. Se fôssemos levar por este ângulo que alguns pretendem, nós nos esbarramos, por exemplo, com o verso 4, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Isso aqui não se cumpre Israel sob hipótese alguma. Israel não levou os pecados da humanidade, nem de outras nações, não é? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós temos aqui claramente no versículo 5, redenção a partir do sofrimento de outrem. E aqui fica uma situação bem interessante, porque a Bíblia diz que os filhos não pagariam pelos castigos, não seriam castigados pelos pecados de seu pai. Os filhos não levariam os pecados de seu pai. Mas aqui nós temos um ser, uma pessoa que é descrita aqui como levando as iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, isso aqui está fugindo completamente a esta visão para o povo de Israel e as prescrições de Deus. Olha, se você errou, seu filho não vai pagar por isso. E está tratando de algo muito mais amplo, muito maior, muito mais abrangente, que volta para o início, lá para o Gênesis capítulo 3, quando diz que um descendente viria para resgatar e ele pisaria a cabeça da serpente. Então o resgate prometido haveria de se cumprir em uma pessoa, que levaria não o pecado do filho, mas o pecado de toda a humanidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então aqui nós temos uma profecia que fala de que o Messias, o servo sofredor, levaria o pecado de todos. O verso 6 diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas,
Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então aqui nós temos de maneira assim muito ampla a apresentação deste que levaria o pecado da humanidade. Israel não tem como cumprir isso aqui nunca, não é? E foi oprimido, mas ele não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Eu acho bem interessante essa descrição da ovelha, porque remete a uma cena de sacrifício. O indivíduo que lesse Isaías, o judeu que lesse Isaías, imediatamente ao ver a figura de um cordeiro sendo levado ao matadouro, um cordeiro que morreria e com a sua morte, conforme claramente está descrito em Isaías, pagaria pelos pecados da humanidade, de todos nós que andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Naturalmente, qualquer judeu lendo isso daqui, ele vai voltar-se para o início, quando Deus estabelece os sacrifícios. Quando Deus, por exemplo, manda que Caim e Abel sacrifiquem. No primeiro sacrifício, em prol de Adão e Eva, afinal de contas, foram dadas a eles vestes de peles de cordeiro, atestando claramente que houve a matança de um cordeiro ali. Então, quando se lê isso daqui, a gente pode continuar. O verso 8 diz assim: da opressão do juízo ele foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão de meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, pela sua posteridade prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Olha, aqui fala de expiação do pecado. Naturalmente, nós estamos falando aqui das ofertas. O texto anterior diz que ele foi morto e nunca houve injustiça e nem engano na sua boca. Naturalmente, claramente, esse texto não pode ser aplicado à nação, a uma nação, mas a um indivíduo, alguém que realmente levaria os pecados da humanidade sobre si. E este ser, esta pessoa, nós entendemos ser o Senhor Jesus Cristo. Claramente, ele cumpre as profecias. E no Novo Testamento a gente vai ver realmente o cumprimento de tudo aquilo que foi predito no Antigo Testamento. A questão, voltando para a pergunta do nosso amigo, o povo de Israel sabia? Querido, veja, eu acredito, isso aqui é uma opinião pessoal, porque é muito complicado responder essa pergunta de maneira assim concreta, uma vez que nós estamos a 2, 3 mil anos de distância dos eventos, não é? E se fôssemos partir para o início dos sacrifícios, desde Adão e Eva, Caim, Abel, Noé, enfim, aí é que iríamos realmente para um tempo muito distante, 5 mil anos, enfim. Mas tentando responder a sua pergunta, eu acredito que quando Deus instituiu, eu acredito que a nação, as pessoas que praticavam aqueles sacrifícios tinham noção do que ele representava. Acredito que quando Deus instituiu o ritual do santuário, e Moisés sendo aquele que pregava, o orientador, aquele que era o porta-voz de Deus, com certeza ele deve ter ensinado a nação, deve ter falado sobre a representação de todo aquele simbolismo. Entretanto, parece sim que ao longo da trajetória da nação, os significados tão especiais destes sacrifícios, ou melhor, o significado, não é, destes sacrifícios se perde. Talvez com o exílio babilônico, não sabemos, mas o fato é que quando Cristo vem à Terra, há uma expectativa de um Messias que vem para libertar do cativeiro romano, um Messias que vem para sentar-se no trono de Davi e reinar, um Messias humano, um Messias que seria apenas para tratar dos aspectos da nação de Israel e para Israel. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que, mesmo antes de haver nação de Israel, Deus já havia instituído sacrifícios, mostrando que a obra daquele que viria representando aqueles cordeirinhos, que era representado por aqueles cordeirinhos que morriam, era muito maior do que a nação de Israel em si. A obra dele era uma obra que viria para resgate da humanidade inteira, que aceitasse naturalmente o seu sacrifício.
Então, a gente percebe que este conhecimento parece ter se perdido sim, a ponto de que quando Jesus vem à Terra, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então a gente percebe que, de fato, a obra de Cristo não foi bem-vinda, eles esperavam um outro Messias, os próprios discípulos tiveram dificuldade a princípio, não é? Eles chegam a perguntar a Jesus depois da ressurreição, lá no livro de Atos capítulo 1, Jesus já está para subir aos céus e os discípulos chegam para ele e dizem assim, restaurarás tu neste tempo a Israel? Quando você vai no livro de Lucas, quando estão ali caminhando pelo caminho de Emaús, né? No domingo, Jesus havia já ressuscitado, estava caminhando entre eles, não sabiam que era Jesus. E o que eles dizem? E nós esperávamos que ele fosse o Messias, ou seja, a expectativa deles era um Messias terreno, alguém para libertá-los do cativeiro romano. Eles não tinham uma dimensão clara e ampla que talvez tivessem lá atrás, mas parece que de fato se perdeu. Quando? Nós não temos uma resposta assertiva, uma resposta concreta, mas o fato é que realmente este conhecimento parece ter se perdido. Eu espero ter ajudado, apesar de não ter a resposta concreta, mas eu espero que com esse vídeo tenha ajudado a responder a sua pergunta. Que Deus abençoe, um abraço e até o nosso próximo vídeo.